coração para estar ministrando para os irmãos, e nós vamos meditar lá em João, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João. Nós vamos ler uma história bem conhecida, a partir do verso 1. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 1 em diante. Os irmãos acharam? Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevado deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida: este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Você pode se assentar. Aqui nós temos uma história clássica, e é um dos milagres de Jesus que nós vamos encontrar narrativa dessa história nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas, Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, eles vão fazer questão de, nos seus registros sobre Cristo, contar a história da multiplicação. E aqui nós estamos falando da primeira grande multiplicação. Você que é um leitor da Bíblia, você sabe que nós vemos 2 grandes multiplicações de pães e peixes que Jesus faz. E em ambas as situações havia essa urgência de comida. Numa delas, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e todos os especialistas pelo menos duplicam esse número, dizendo que pelo menos 10.000 pessoas foram alimentadas. Nós vamos ver na segunda multiplicação 7 pães e poucos peixes, diz a história, e 4.000 homens, sem contar também mulheres e crianças, foram alimentadas. Em ambas as histórias vão sobrar cestos cheios de pão que não foi desperdiçado. Na primeira história nós vamos ver 12 cestos sobrando, e na segunda história 7 cestos sobrando. Aqui nós estamos na primeira grande multiplicação. E quando nós olhamos os relatos paralelos,
nós vamos ver Mateus dizendo que Jesus queria se retirar com os discípulos para um lugar sossegado, um lugar onde eles poderiam estar juntos e, bem provável, estariam em oração, bem provável Jesus estaria ali ministrando ao coração dos seus discípulos, só dos 12, queria um momento de exclusividade com eles. Nós vamos ver Marcos no seu relato desse milagre, ele vai dizer que Jesus estava num momento assim, do seu ministério com os discípulos, onde eles não conseguiam parar nem para comer. Então Jesus diz, vamos se retirar um pouco, nós precisamos de um lugar deserto. E Lucas também vai contar essa história que eles queriam se retirar. Tanto Mateus, tanto Marcos, tanto Lucas, eles vão dizer que então Jesus entra num barco com os seus discípulos e vão atravessar o mar, procurando essa região. Lucas vai dizer que era próximo de Betsaida. É interessante que quem vai ao mar da Galileia, você percebe que não é um mar de água salgada, é um lago, um grande lago, também conhecido, e João vai relatar, Lago de Tiberíades, um dos lugares mais férteis de toda aquela região da Palestina e do Oriente. Muitos e muitas espécies de peixes se reproduzem naquelas águas. É interessante que você consegue enxergar do outro lado, se não há neblina, você consegue enxergar do outro lado, né, as outras cidades e os outros povoados que tem, porque não é um lago de grande proporção. É interessante que alguns críticos, quando liam essas histórias a respeito de Jesus, eles gostavam de dar uma alfinetada nos teólogos estudiosos, dizendo que é impossível, porque barcos de pesca ali no mar da Galileia não comportavam 13 pessoas para serem transportadas simultaneamente. E é interessante que os críticos sempre achavam uma maneira de dar uma alfinetada, exigindo provas científicas para esses fatos, porque todos os barcos que eles haviam encontrados até agora, cabiam 3, 4, no máximo 5 pescadores, e então eles queriam descartar as histórias de Cristo. Mas, alguns anos atrás, os arqueólogos conseguiram descobrir esse barco. Estou vendo a irmã Norma aqui, que esteve com a gente na última viagem para Israel, e nós podemos, do lado ali do Mar da Galileia, visitar um museu. E lá tem um barco onde todos os mecanismos científicos, como carbono 14, foram usados e comprovaram que aquele barquinho comporta 14 pessoas e é do primeiro século, um barco de pescador encontrado ali no mar da Galileia. Está lá a reconstrução dele, eu esqueci de trazer a foto, depois eu trago para os irmãos. Então Jesus sim, circulava com os seus discípulos ali, e nesse momento buscava um local retirado para estar orando, e ali com os seus discípulos os ensinando. É interessante que as pessoas começam a ver então a direção aonde aquele barquinho está indo. E eles começam a contornar o mar da Galileia, alguns andando 7, alguns andando 10, alguns andando 15 quilômetros, para chegar exatamente aonde aquele barquinho estava se direcionando. E o texto vai dizer que quando Jesus chega lá, já tinha algumas pessoas, e a multidão vai se aglomerando, cada vez vai chegando mais pessoas. As características estão aqui evidentes. O lugar era deserto. Jesus ali começa a curar, Jesus começa a ensinar, o tempo vai passando e daqui a pouco surgem as urgências, as emergências, por quê? A fome começa a se manifestar. Alguns começam, talvez, a ouvir o barulho da barriga roncando, e a multidão não parava de crescer. E o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele levantando os olhos para aquela multidão, ou seja, Jesus estava olhando para a multidão e vendo as suas necessidades. Jesus enxergava que aquela multidão, alguns andaram muito tempo, já estavam ali muito tempo, provavelmente cansados, exaustos, alguns iam, quem sabe, padecer de fome. E, quando nós olhamos os relatos paralelos, os próprios discípulos alertam Jesus, dizendo: Jesus, manda esse povo embora,
porque o tempo está passando, eles estão ficando com fome, eles andaram muito até aqui, não tem padaria perto, então manda esse povo embora para que eles vão comprar comida em algum lugar. É interessante que João é aquele que dá o relato mais diferenciado, a história que nós lemos. João, ele vai entrar nas linhas e ele vai ali colocar alguns personagens que não aparecem em alguns outros relatos, como Filipe e como André. O versículo 5, 6 e 7 diz assim, olha só: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus faz uma pergunta para Filipe. O verso 6 diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E olha a resposta de Filipe: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse quantos pedaços? Um. Jesus, se a gente fosse comprar um pedaço para cada um, a gente teria que ter pelo menos 200 denários. E aqui, esses 200 denários também não serviriam de nada, porque não temos aonde comprar o pão. Primeira coisa que eu pergunto, olhando para esse texto, é: Jesus questiona Filipe por quê? Por que essa pergunta é direcionada para Filipe? Quando a gente começa a estudar um pouco, a gente vê que Filipe, ele era daquela região, ele conhecia aquela região. E eu acredito, e o próprio texto deixa bem claro, que era algo particular com Filipe naquele momento que Jesus queria fazer o quê? O que diz o verso 6? Fez essa pergunta para quê? Pô-lo à prova. Em algumas versões, para testá-lo. Como assim? Jesus queria testar o quê de Filipe? Há incógnitas aqui. Eu acredito que Jesus queria testar como estava a fé de Filipe. Eu não sei se você se lembra quem é esse seguidor de Jesus chamado Filipe. Mas quando nós olhamos para todo o contexto, o próprio João, no capítulo 1, ele vai relatar que esse Filipe, ele procura um dos seus companheiros chamado Natanael. E está lá no verso 45 do capítulo 1. E o texto diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse, olha o que ele fala a respeito de Jesus: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Ou seja, Filipe estava dizendo: Natanael, vem, porque nós encontramos aquele que provavelmente é o Messias. E ele fala: Jesus de Nazaré, o filho de José. Caramba! O Filipe, que lá no capítulo 1, entendia que Jesus, o filho de José, era o Messias revelado, aquele que traria a esperança, aquele que já tinha realizado alguns milagres. Agora, o próprio Filipe não consegue, naquele momento onde uma emergência de pão está ali se evidenciando, não consegue enxergar o Criador de todas as coisas ali. Criador de todas as coisas andando com ele. Aquele que o próprio João no capítulo 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que estava na criação de todas as coisas, na construção da terra, na construção dos mares, na construção dos animais, na construção do homem. Aquele que estava quando o pão caiu do céu para suprir o povo no deserto. Filipe, em certo momento, chamou Natanael dizendo: é ele. Mas agora, a visão de Filipe estava limitada às questões materiais, ao dinheiro, aos denários. Não conseguia mais ver a possibilidade de um milagre ali acontecer. Eu enxergo Filipe aqui representando muitos de nós. Muitos de nós. Nós estamos também na nossa caminhada de vida. Muitas vezes nós estamos cansados, até queremos estar com Jesus, até seguimos Jesus, até vamos lá ouvir os ensinamentos de Jesus,
A gente tem as nossas canseiras, as nossas fadigas e temos as nossas necessidades, as nossas urgências. Também, mesmo sendo discípulo, estamos na multidão que está com fome e precisando de pão. E muitas vezes, a gente que em certo momento da nossa vida tinha aquela fé que contagiava as outras pessoas dizendo: Jesus pode, Jesus faz, Ele é o Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Salvador. Parece que chega momento que a gente está limitado apenas às soluções desse mundo. A gente parece que tem uma oscilação de fé e não conseguimos enxergar que o Jesus que nós conhecemos lá no início é o mesmo que está conosco agora. E parece que a nossa visão fica limitada e quando nós olhamos o texto paralelo, eles dizem: olha, nem que tivesse 200 denários daria jeito, e é bem provável que Filipe, junto com outros discípulos, acharam a única solução para aquele caos que poderia se instalar. Manda o povo embora. Manda o povo embora. Só que esse não era o plano de Cristo. Jesus estava pondo Filipe à prova, mas o texto continua dizendo: Jesus já sabia o que ele ia fazer. E aqui a gente precisa ter um cuidado de fazer com que a nossa vontade se encaixe e se adapte à vontade de Deus, porque Deus tem um plano A. E Deus não existe essa história de plano B. Quem tem plano B somos nós, homens, falhos, errantes, pecadores. Mas Deus, os planos dele são perfeitos. Deus só tem plano A para todas as histórias que nós conhecemos e para a minha história, para a sua história. E às vezes a gente quer forçar nesse plano B. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você verá que a sua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu, e o tempo vai passando, e ele continua sem ver o filho, continua a sua mulher sendo estéril, até que Sara, não vendo o plano A acontecer, ela decide então forçar no plano B. Está aqui, Abraão, a minha escrava Agar, pega ela, vai. O filho que nascer, a gente pode considerar nosso. O plano B aparecendo. Nós precisamos cuidar, porque o plano B, ele também traz as suas consequências negativas. E o resultado é até hoje. O povo de Israel e todos os outros povos árabes, descendentes de Ismael, não se dão. A guerra que começou há mais de 3.600, 700 anos atrás, está aí até hoje. Nós não podemos nos encaixar nessa visão de Filipe, uma visão limitada, uma visão tentando ver apenas soluções humanas para problemas e carências que Deus pode solucionar. E a gente precisa continuar mantendo os nossos olhos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Foco nele, ele pode fazer. Depois nós vamos ver um outro personagem aqui aparecendo. O verso 8, o verso 9 diz assim: outro discípulo, o André, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É interessante que aqui, nós já não vemos alguém tão desanimado como era o caso de Filipe. O André, ele dá um passo a mais, ele é um cara esforçado. Porque quando nós olhamos os textos paralelos dos outros evangelistas, nós vamos ver que o próprio Jesus faz uma pergunta e diz: o que vocês têm? Vão ver. E é bem provável que os discípulos eles saem no meio daquela multidão e alguém tem pão, o que vocês têm aí? O mestre está precisando e tal. Acredito que foi alguma coisa parecida, E é interessante que só aquele menino aparece dizendo: olha, eu tenho aqui, tenho 5 pães e tenho 2 peixinhos. André, ele acha
aquele alimento, ele é quem traz a notícia para Jesus, mas ele já, ao mesmo tempo que foi esforçado para encontrar aquele pão, ele não conseguiu dar o passo de fé. E assim como Filipe não conseguiu olhar para Jesus como aquele que poderia solucionar o grande problema. Porque ele diz, aqui estão 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Na nossa vida de fé, na nossa caminhada, o Senhor exige que nós venhamos dar alguns passos, que é responsabilidade minha e a responsabilidade tua. A obra de Cristo e a obra do homem, o esforço de Cristo e o esforço humano, é o que resulta naquilo que a gente espera que aconteça. Agora, a nossa parte, ela deve ser feita. E quando a gente não consegue mais fazer, a gente coloca a fé no Senhor, porque daí Ele faz o resto. Isso é para todas as áreas da sua vida. Você deve se esforçar para ter um bom emprego, mas você vai ver que vai chegar um momento que as portas se fecham, é só Deus que pode fazer o milagre. Você fica doente, você vai no médico, você toma o remédio, você segue as orientações que ele te passou, mas vai chegar um momento que, se a doença não curar, a limitação da medicina aparece e você vai precisar recorrer àquele que vai além da medicina. Colocar a fé no Senhor Jesus. Aqui, nós vamos ver André dando o primeiro passo. Achou o pão, achou o peixe, fez a parte dele, mas na hora de colocar a fé no Senhor Jesus, ali faltou fé. E ele mesmo, infelizmente, coloca por água abaixo todo o seu esforço. Eu vejo André como alguém esforçado, mas sem fé. Acho muito parecido à história do rei Asa. E quando nós olhamos 2 Crônicas 16 e 10, a gente vai ver um relato da história desse homem que diz assim: no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Nós temos aqui um rei de Israel, que fica doente, busca todos os recursos médicos que estavam disponíveis, mas o principal, esqueceu de buscar o Senhor, quando os médicos não resolveram o seu problema, a sua doença. Nós precisamos entender que a nossa parte, ela só vai resultar naquilo que nós precisamos, necessitamos, quando nós executamos ela e depois damos continuidade, colocando a fé no Senhor Jesus. Mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo na terceira figura que aparece aqui, que é um anônimo. A expressão chama de rapaz, e é bem provável que era um menino, que ainda não tinha passado dos seus 15 anos, e o texto vai dizer, no verso 9, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Não conhecemos de onde veio esse menino, não conhecemos quem era o pai, quem era a mãe, nós sabemos que era uma criança pobre. Pastor, como é que você sabe que era uma criança pobre? Porque diz que o pão era de trigo ou de cevado? Pão de cevado. Quem comia pão de cevada era pobre. O rico comia pão de trigo naquela época. Então, nós temos um menino pobre, um menino simples, um menino que estava na média de todas as pessoas. É bem provável que ele não estava com os seus pais, porque senão os alimentos estariam com a sua mãe ou com seu pai. Era um menino que estava lá, com seus 5 pães e 2 peixinhos, bem provável, curioso como todos os outros, foi lá para ouvir Jesus, foi lá para ver Jesus. Provavelmente, a sua mãe fez questão que ele levasse um lanchinho, porque sabia que ele ia caminhar bastante, iria ficar com fome, e a mãe sempre
as mães, né, sempre com o seu papel de prevenção, né, e as mães sempre têm razão, menino, leva essa blusa porque vai ficar frio. Não vai ficar frio, e passa frio. Leva o guarda-chuva porque vai chover. Não leva, e acaba chovendo. É assim, né? Mãe tem esse poder de ver lá na frente. Bem provável, essa mãe procurou esse menino e disse, leva pão, leva um peixinho para você comer, você vai ficar com fome, e esse menino vai. Agora, você imagine a cena, né? Aquela multidão de 10 mil pessoas, todos no lugar onde tinha grama verde, todos ouvindo Jesus, viram Jesus fazer milagre, todos admirados, mas a fome batendo, o tempo passando, daqui a pouco, né, os discípulos de Jesus ali perguntando se quem tinha pão e tal. Esse menino, pelo que nós entendemos no texto, ele é o único que se manifesta dizendo, eu tenho alguma coisa, está aqui. Sinceramente, você acha que só ele tinha pão e peixe naquele lugar? 10 mil pessoas. Nós estamos falando de judeu. Judeu, pensa numa raça que gosta de prevenção, o judeu. Os historiadores chegam a dizer que os judeus, muitos deles, eles andavam com uma esteira, às vezes por baixo da veste, às vezes por fora, né, para prevenir que se chegasse num lugar e não tivesse onde deitar. Alguns historiadores chegam a dizer que os judeus, eles escondiam um cestinho por trás das suas vestes, e ali eles sempre tinham comida. Ou seja, é bem provável que no meio daquela multidão tinha muito mais pão e tinha muito mais peixe. Não era só esse menino. Agora, o único que de coração aberto disse, eu tenho, e entregou ao Senhor Jesus, foi esse menino que, na sua pequena idade, coloca a fé em Jesus. E aqui, a gente vê uma manifestação autêntica de fé. Os 2 discípulos, eles não conseguiram exercer a fé que esse menino teve. O primeiro se limitou apenas às soluções humanas e descartou, não tem mais jeito, desanimou. O segundo se esforçou, mas não conseguiu dar um passo a mais de fé. Agora, esse menino, ele pega o que ele tem, o pouco que ele tem, e coloca na mão do mestre. E a gente sabe que o pouco na mão do mestre se tornou muito. Jesus pega aqueles pães, levanta, dá graças, parte o pão, entrega, e daqui a pouco os discípulos espalham aquilo, todos estão comendo pão e comendo peixe. Lá no Antigo Testamento nós temos uma história parecida, de quando uma das viúvas chega para o profeta Eliseu dizendo, olha, os cobradores estão batendo na minha porta porque o meu esposo deixou muitas dívidas. Eu tenho 2 filhos, querem levar eles como escravo. A pergunta do profeta é, o que você tem? Ela diz, eu não tenho nada, com exceção de um pouco de azeite. Pouco de azeite. Lá atrás o profeta diz, é o que basta. Recolhe vazias dos teus vizinhos, pega emprestado, e aquele azeite foi multiplicado, multiplicado, multiplicado. Ela pôde vender aquilo, pagar as dívidas e viver do resto. O Antigo e o Novo Testamento evidenciam algo que eu e você precisamos entender nos momentos da nossa crise, nos momentos das nossas carências, das nossas necessidades. O pouco, colocado na mão de Deus, se torna muito. E aqui eu não estou apenas falando de coisas materiais. Também. Mas eu estou falando, quem sabe, das coisas da sua alma. Pastor, eu não tenho mais amor pelo meu cônjuge. Ou se tenho, é pouquinho. Acabou, esfriou. A palavra de Deus é, coloca esse pouco nas mãos do Deus de amor. Ele é a fonte, Ele multiplica, Ele fortalece. Pastor, eu estou numa situação onde o meu ânimo está lá embaixo. Não tenho ânimo para acordar, para se levantar, eu não tenho ânimo
né, para viver, para ir trabalhar. Esses dias, né, até visitei semana passada, uma pessoa onde ela estava tão desanimada, que ela disse: pastor, eu não tenho ânimo mais para levantar da cama e tomar banho. Tomar banho. Depois de alguns dias sem tomar banho, o marido teve que ir lá, né, dar banho nela para animar. Perdeu o ânimo. Caiu no niilismo, desacredita em tudo. Não tem mais fé nas pessoas. Mas essa é a verdade do Evangelho. Coloca esse pouquinho que ainda tem, porque se está viva, se está respirando, ainda tem esperança. Coloque esse pouquinho na mão de Deus. Ele gera ânimo, ele gera vida, ele faz reviver, ele aviva. Pastor, eu não tenho mais paciência para lidar com a situação com o meu filho. Não tenho mais paciência para lidar com a situação que se estabeleceu na minha casa. Coloque esse pouquinho de paciência na mão do mestre. Faça como esse menino, que a gente nem sabe o nome, mas nos dá um exemplo que, se colocar na mão certa, e a mão certa é a mão de Deus, Ele pode multiplicar aquilo que você precisa para desfrutar do milagre. E aqui eu preciso lembrar você que, ei, Deus não espera que você faça o milagre. Não. Quem faz milagre é o Senhor. O que Ele espera? Uma atitude de fé. Basta. Uma atitude de fé. Antigo e Novo Testamento, o tempo todo é isso. Uma situação caótica se estabelece. Alguém exerce a fé em Deus, o milagre acontece. Simples assim. Às vezes a gente confunde, mas é assim. Está lá uma mulher há 12 anos com um fluxo de sangue. Faz a sua parte. Procura os médicos, procura os remédios, gasta os seus recursos naquilo. Não encontra a solução. Ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que ali tinha um homem que era mestre, que ensinava de uma maneira diferente, que veio da Galiléia, e aí ela tinha fé, que se tocasse na roupa dele, olha só, porque os traumas dela, né, na mente dela, ela sabia que ela não podia tocar na pele de uma pessoa, porque ela era impura. Então, na mente dela, ela queria só tocar na roupa, só na beiradinha do manto, e é o que ela faz. Mas ela tinha fé. Ela toca e o milagre acontece. A gente vai ver todas as histórias, podemos ver do cego Bartimeu, lá na porta da cidade de Jericó. Ouvia o barulho da multidão, perguntava o que estava acontecendo. Jesus está passando. A fé desperta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar desesperadamente. As barreiras vêm, as pessoas se colocam diante dele e dizem: cala a boca, cego, cala a boca, mendigo, você está atrapalhando, está gerando aí um escândalo, para com isso. Mas ele tinha fé, que Deus, o que Jesus poderia curá-lo. Então ele continua clamando, até que Jesus vai e se encontra com ele e o milagre acontece. O tempo todo na palavra de Deus, este é o segredo do milagre. E a palavra de Deus para você é essa hoje. Deus não quer que você faça um milagre. Deus quer ver uma atitude sua de entrega, de renúncia. Ou você acha que aquele menino já tinha visto Jesus multiplicar um monte de pão e diz: não, está aqui, pode ficar tranquilo, eu sei que vai ainda sobrar 12 cestos e quem sabe eu levo um desses cestos cheio para casa. Não. Ele renunciou ao seu lanche. Confiou em Jesus, mas ele renunciou, abriu mão do seu egoísmo, da sua zona de conforto, talvez como muitos ali estavam fazendo. Está aqui. E o milagre aconteceu. Saia dessa zona de conforto. Dá esse passo de fé. Tenha uma atitude de fé. Se coloque ali, diante da situação.
com uma atitude de fé, e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua urgência, qual é a sua necessidade, mas eu sei disso, que se você colocar a fé em Cristo, o milagre pode acontecer. Pastor, qual é a atitude de fé que eu devo ter? Isso é algo você e Deus. Você precisa saber qual é a atitude de fé que Deus exige de você. Esse menino teve que entregar o pão. Esse menino teve que abrir mão daquele recurso próprio. E se a gente olhar todas as histórias da Bíblia, a gente vai ver que em algum momento as pessoas tiveram que tomar essa atitude de fé. Ananias, Misael e Azarias era lá, diante da fornalha, não se prostraram, uma atitude de fé. Daniel, quando foi emitido um decreto que não podia orar, a atitude de fé dele fez de costume que fazia, 3 vezes por dia, orava ao Senhor. Lá atrás, Davi ouviu o gigante desafiando, não, quem é esse gigante incircunciso para afrontar o nosso Deus? Tomou uma atitude de fé, eu vou derrotá-lo, mesmo sendo um menininho insignificante de 17 anos, diante de um gigante da guerra. Atitude de fé. O tempo todo exige uma atitude de fé. Da mulher do fluxo de sangue que eu falei, ela teve que romper o seu medo. Essa mulher, ela teve que literalmente se colocar numa situação onde podia ser apedrejada, porque ela era impura, estava no meio das pessoas e ia tocar em alguém. Atitude de fé. A gente vai ver na parábola do filho pródigo, aquele menino que está lá no fundo do poço, comendo, tentando comer as alfarrobeiras dos porcos, se lembra da casa, tem uma atitude de fé. O texto diz que ele se levanta e volta para a casa do pai, também correndo o risco de apedrejamento, porque segundo a lei, ele merecia isso, pela desonra que ele havia causado para o pai. O que o Senhor exige de nós? Uma atitude de fé. E que cada um de nós possa pedir uma luz do Espírito Santo, para Ele sondar o nosso coração. E diante das nossas lágrimas, diante das nossas necessidades, diante das nossas carências, que a gente venha manifestar essa atitude de fé. Eu cito aqui em Blumenau o exemplo, né, até estava conversando com o pastor Cleiton, o tio dele, que viu o seu filho entrar no mundo das drogas. Ele teve uma atitude de fé, e ele disse, não vou me conformar, a partir de hoje, todos os dias, 3 horas da manhã, eu estarei de joelho orando e clamando pela libertação do meu filho. Atitude de fé. Passaram-se 6 anos de clamor, de lágrimas, de petição. O menino foi liberto. Hoje é um obreiro trabalhando para o departamento missionário, ali na cidade de Jardim. Então, é preciso ter uma atitude de fé. Vamos se colocar em pé? Quando a gente tem essa atitude de fé, a gente vê o milagre acontecendo e a gente vê acontecendo ainda até mais do que era necessário. Um plus que Deus dá para aqueles que manifestam a fé. Hoje eu gostaria de fazer diferente. Em vez de nós dobrarmos o joelho e orarmos 10 minutos, eu gostaria de fazer uma oração por você aqui na frente. Você que ouviu essa palavra, uma palavra simples, singela, mas que você reconhece que precisa ter uma atitude de fé diante de uma necessidade que está apresentando na tua casa, na sua família, na sua vida. Eu queria que você viesse aqui, que nós vamos orar por você nesse momento. Aleluia, aleluia. Oh Deus, como é bom saber que mesmo no deserto, mesmo com fome, está conosco o Mestre dos Mestres. Está conosco o Deus da provisão. Dá um passinho a mais para frente, dá um passinho a mais para frente. Oh, aleluia. Já vem falando com Ele.
Vem falando para o Espírito Santo qual é essa necessidade. Vem falando para o Senhor qual é a carência. Que fome é essa que precisa ser suprida? Minhas provações não são maiores. Que necessidade é essa que muitas vezes as pessoas ao redor não conseguem ver a solução? Oh Senhor, se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Você é chamado para isso, romper em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Deus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, em oração. E viemos aqui derramar a nossa alma diante de Ti. Porque Tu és aquele, Senhor, que está conosco no deserto. Muitas vezes põe-nos à prova, mas deseja ver mesmo, é uma atitude de fé. Deus, aqui, Senhor, nós viemos abrir o nosso coração e dizer a Ti que nós precisamos mesmo se posicionar. Ah, Deus, esse menino que a gente nem sabe o nome nos dá uma lição, que é preciso entregar na Tua mão aquilo que nós muitas vezes estamos segurando e não queremos soltar. Mas é bom entender que só assim o milagre vai acontecer, Senhor. E aqui existem situações familiares que estão diante, Senhor, do Teu altar, que não é eu, não é pessoas que vai solucionar, mas é apenas o Teu milagre, é apenas a Tua intervenção. E o fato de Teus filhos chegarem aqui na frente, eles estão, Senhor, se comprometendo a dar um passo de fé, a tomar uma atitude mais radical, a sair da zona de conforto, a abrir mão, quem sabe, daquilo que eles viam que era apenas para o momento, e agora, Senhor, eles entregam nas Tuas mãos, dizendo: pega, toma, faz. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação. Nós colocamos diante de Ti esse casamento. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse filho. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti essa causa que a medicina já mostrou que não tem solução. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa urgência financeira que se abateu na família. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti essa alma abatida, que não tem mais ânimo, que está, Senhor, perdendo as forças, mas pega o pouquinho que ainda tem, Senhor, e multiplica. Deus, aqui tem pessoas que estavam perdendo a fé, que não mais acreditavam em milagre, não mais conseguiam enxergar solução, mas nós pegamos essa pequena fé que nós temos e colocamos diante de Ti, dizendo: multiplica, Senhor, multiplica a nossa fé, multiplica o nosso ânimo, multiplica a paciência, multiplica, Senhor, a sabedoria, multiplica, Senhor, a maneira, Senhor, de nós lidarmos com as situações problemáticas, multiplica as nossas habilidades, multiplica o nosso amor, Senhor, para lidar com essa pessoa, multiplica, Senhor, cumpra o Teu milagre nas nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado e diga: entrega na mão dele que pode multiplicar.